Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, em Portugal e no Brasil, nos acompanham, nós mandamos uma saudação especial, aqui, da Cidade Santa, aqui da Terra amada por Deus. Nós estamos no 31º domingo do Tempo Comum e hoje nós chegamos com Jesus até Jerusalém. Chegamos aqui onde Ele vai entrar no templo, que iremos ver daqui a nada por trás de nós, e vai encontrar-se aí com aquelas figuras importantes de Jerusalém antiga, da Jerusalém do tempo de Jesus. É também a ocasião para recordar que no passado, dia 1 e dia 2, nós tivemos bem presente todos os santos e os defuntos das nossas famílias, que também eles, através da nossa reflexão, através da nossa oração, cheguem ao convívio deste Jesus que nos acolhe no seu reino e hoje na Cidade Santa. Acompanhai-me passo a passo com Jesus. Um diálogo que parte de um questionamento de um escriba, uma categoria de intelectuais conhecedores profundos dos textos da lei de Moisés. Com isso, em tese, não havia nenhuma razão para perguntar a Jesus sobre qual seria o maior mandamento. Por outro lado, Jesus, ao fazer uma análise da figura desse escriba e pelo seu interesse, chega à conclusão que ele não está longe do reino de Deus. Era um contexto em que existiam judeus que reduziam a fé a um complexo de leis e mandamentos de difícil execução. Talvez viver a lei pela lei seria o centro de suas vidas, mesmo que não cultuassem outros deuses como aqueles vindos do paganismo. No tempo de Jesus, havia uma população mista de diferentes origens. Jesus nasceu e viveu num período de submissão de Israel ao Império Romano. Portanto, havia também os que cultuavam outros deuses, como demonstram os mosaicos nas ruínas do Parque Nacional de Séforis, a capital da Galiléia na época de Jesus. No que seria uma luxuosa vila romana, por exemplo, a sala de refeição teria mosaicos com cena em homenagem ao deus Dionísio ou Baco, além de outros elementos representativos da cultura romana, como a imagem denominada Mona Lisa da Galiléia. Contudo, em Jesus, a revolução do Deus único e o amor com uma lógica maior. Na resposta de Jesus ao escriba, vemos duas realidades, a relação do homem com Deus e do homem com o próximo, para depois voltarem os dois para Deus, o princípio e o fim do homem. Portanto, o segundo mandamento completa o primeiro e o conjunto resume toda a lei de todos os profetas. Sendo assim, Jesus explica ao escriba a impossibilidade de cumprir o primeiro mandamento sem o segundo. Os dois mandamentos se abraçam e se completam. A fé pregada por Jesus apoia-se em dois pilares, o amor a Deus e o amor ao próximo. Isto é essencial. E aqui estamos nós, irmãos, em Jerusalém. Aqui por trás de mim podeis ver a Cidade Santa, aquele templo onde Jesus entrou quando chegou a Jerusalém, depois de fazer esta caminhada de 4 semanas com os seus discípulos, de os vir ensinando a percorrer este caminho do seguimento e da entrega tal. Hoje nós entramos aqui e o episódio de hoje vai nos encontrar este Jesus com um dos escribas, com estes homens que julgavam que tinham a sabedoria acerca da palavra de Deus. Mas este hoje vem e quer aprender de Jesus. Aprendamos também com Jesus hoje, escutando as palavras deste encontro. Aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido discutir e, vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, com razão disseste que este é o único e não existe outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo que ele respondera com sabedoria, Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava
interrogá-lo. É desta forma que nós vemos o encontro de Jesus com este escriba. Jesus tinha-se encontrado antes com alguns grupos, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que seguiam Herodes, dos chefes do povo, mas hoje encontramos este homem, que no normal, no Evangelho, quando se fala de escribas, encontramos-los sempre com uma atitude negativa em relação a Jesus. Logo no início do próprio Evangelho de Marcos, nós encontramos aquele episódio na sinagoga de Cafarnaum, em que Jesus, expulsando aquele demónio, é confrontado com os escribas, no sentido de condenar Jesus por aquilo que ele faz. Mas hoje nós encontramos uma atitude diferente. Aquele escriba não é alguém que está ali para condenar Jesus, mas é alguém que está para aprender. Alguém que está a querer conhecer mais e a conhecer de uma forma perfeita. E é interessante nós vermos esta aproximação do escriba à figura de Jesus. Olhai a forma como é descrita. Diz que ele ouve a forma como Jesus fala àqueles que o antecederam. Digo aos saduceus, aos fariseus, a todos aqueles grupos que no capítulo 11 e 12 nós encontramos reunidos a Jesus aqui no Templo de Jerusalém. Depois de ouvir, ele aproxima-se. E aproxima-se para interrogar, quer dizer, para saber mais. Olhemos para as nossas comunidades. Quantas vezes nós não vemos pessoas que não estão no seio da nossa comunidade? E se calhar aquilo que elas fazem de uma forma mais apurada, podemos dizer, é ouvir aqueles que falam de Deus. É ouvir as palavras que saem da sua boca, perceber o testemunho que elas dão. Só depois de ouvir e ver que há realmente um falar sério, um falar bem, como escutamos este escriba dizer acerca de Jesus, é que eles se aproximam. De outra forma, nunca conseguiremos aproximar aqueles que andam dispersos ou aqueles que querem e têm sede de conhecer mais acerca da fé. Depois de estarem aproximados, eles são capazes de perguntar. Perguntar pelas razões da fé. Perguntar qual o caminho a seguir. E esse caminho que nós hoje vemos Jesus de uma forma tão bela a indicar a este homem. Quando lhe pergunta qual é o maior de todos os mandamentos, escutemos a resposta de Jesus e escutamo-la em sintonia com aquilo que é o credo do povo judeu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. É assim que todo judeu deve rezar 2 vezes ao dia. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas Jesus vai muito mais além deste amor para com Deus. Ele une 2 amores, este amor para com Deus, com toda a intensidade da nossa vida. E por isso mesmo diz, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas tudo isto vem agarrado, vem unido. É quase que um matrimónio que aqui se faz com amar o outro como a ti mesmo. Jesus, ao está-los a unir nesta mesma resposta, vem nos dizer que um sem o outro não é possível. Não podemos dizer que amamos a Deus e não somos capazes de olhar para o irmão que está ao nosso lado. Não podemos dizer que a nossa vida é espiritual, é de intimidade com Deus e que a nossa fé é realmente uma fé que floresce quando nós não somos capazes de olhar para aquele que é ao nosso lado, quer ouvir o nosso exemplo, mas também quer ouvir a nossa proximidade. Jesus une de uma forma perfeita estes 2 mandamentos que fazem parte de 2 concepções muito fortes do povo de Israel. O Shema, tirado do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, os versículos 4 e 5, mas também do Código de Santidade no Levítico, em que ele vai buscar este amor ao próximo. Muito bem. Foi esta a reação daquele escriba ao escutar as palavras de Jesus. E depois diz-lhe que tudo isto é muito mais importante do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Nós podemos pensar muito bem na nossa realidade de hoje. Não temos já os sacrifícios que são feitos no templo, não temos os holocaustos que são feitos no templo, mas temos as nossas comunidades. Nós temos a missa, que semanalmente nós somos convidados a participar. Tudo isso, se não for acompanhado do amor ao próximo, fica vazio. Então nós só podemos mesmo dizer que temos esta agregação
do grande mandamento na nossa vida quando nós formos capazes de unir o amor a Deus e ao próximo. E só dessa forma é que nós encontramos verdadeiramente sentido no ato cultual que nós fazemos. Claro que Jesus nem o escriba não estão a dizer que os sacrifícios e os holocaustos como um ato de oração não eram bons. Claro que eu não posso estar aqui a dizer que a nossa Eucaristia não é boa, mas tudo isso só tem valor, só é realmente intenso quando nós colocamos o amor a Deus e o amor ao próximo. É este amor horizontal para o outro, este amor vertical para com Deus, que nós somos convidados a ter aqui. É necessário então nós passarmos de uma atitude do saber as coisas para uma atitude de realmente sermos capazes de praticar no nosso coração. O convite então, irmãos, ao longo desta semana é este: trazer da nossa inteligência aquilo que nós sabemos para o nosso coração, a prática do amor a Deus, mas este amor a Deus a cada um dos irmãos. Para todos vós, deixo a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site